Será que mais dinheiro e mais tempo para trabalhar nos seus projetos de software, talvez nas suas iniciativas de longo prazo, são os requisitos mais importantes para que vocês alcancem as metas que vocês definiram aí para os seus projetos, para sua empresa, ou até mesmo para você como gestor de projetos de software? Será que dinheiro e tempo são fundamentais e, digamos assim, essenciais para você ser um gestor de software altamente produtivo? Eu entendo que sim, certamente é importante, porém, presta muita atenção no que você vai ver nesse vídeo. Porque ao assistir a série Som na Faixa, que é uma série que conta ali a história do Spotify, está evidente que dinheiro e tempo não necessariamente levariam toda aquela equipe, né, ali o protagonista, né, que é o Daniel, especialmente, a conseguir o resultado que eles conseguiram. E pior ainda, né, no final da série a gente vê uma série de desdobramentos de tudo que aconteceu, que corroboram com essa visão de que dinheiro e tempo são importantes, mas não são essenciais, e dependendo de uma série de fatores, não são eles que vão fazer você ser altamente produtivo, que é o quê? Você alcançar as metas nas diversas áreas da sua vida com projetos de tecnologia. Então, o gestor de software altamente produtivo é isso. Então, eu vou tratar com você nesse vídeo sobre essa série, como eu acho que ela traz ali em cada um dos episódios ensinamentos super importantes para talvez desmistificar isso. Por que que eu digo isso? Porque muitas pessoas, quando eu às vezes converso com elas, por exemplo, olha, você entende que o GHS é importante para aumentar sua produtividade? Como gestor de projetos de software, as pessoas falam assim, ah, sim, mas eu não tenho dinheiro. Outras falam, ah, mas eu não tenho tempo. Ou eu já vi algumas pessoas até comentando assim, ah, mas com dinheiro e tempo para trabalhar é fácil fazer isso. E não é apenas isso. É claro, você considerar que é importante priorizar as suas finanças, ou as finanças da sua empresa, numa aquisição de competências que até o momento está indisponível e por isso você ainda não conseguiu alcançar as suas metas, é fundamental. Priorizar dinheiro, priorizar tempo. Mas se você não tiver uma visão estratégica e a capacidade de aprender com cada um desses episódios que eu vou trazer para você no vídeo de hoje, eu entendo que a jornada não só pode ficar muito mais difícil, como talvez até se tornar impossível, dependendo do porquê você está nessa área, né? Por que você está na área de projetos de tecnologia? Então, às vezes você tem sonhos, aspirações de longo prazo relacionadas a uma realização na sua carreira mesmo, ou às vezes relacionadas a simplesmente uma meta pessoal, ah, eu quero ganhar tanto, eu quero conquistar uma casa, quero ter uma renda passiva X para viver viajando, enfim. Seja lá qual for a sua ideia, o seu objetivo, eu entendo que cada um dos ensinamentos dessa série que eu vou trazer para você pode contribuir na sua carreira em tecnologia, então eu espero que você fique comigo até o final desse vídeo. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você quer continuar recebendo conteúdos que vão ajudar você nesse objetivo, é só tocar aqui para se inscrever nesse canal e faça desse canal aqui a sua segunda casa. Vem aqui, deixe comentários à vontade nos vídeos. Eu vou responder o seu comentário se eu considerar que ele é pertinente. Peça novos conteúdos participando aqui, seja dos comentários ou nas minhas lives semanais mesmo. Entra em agostinhos.com/link, se inscreve lá nas minhas lives semanais. Elas acontecem toda quinta-feira, 8 horas da noite ou 7 horas da noite? Agora me deu um branco, deixa eu confirmar aqui. 7 horas da noite. Todas quinta-feira, 7 horas da noite. Como é que é? As pessoas se inscrevem, participam no Teams ali fechado comigo, interagem, tiram dúvidas e no final ainda respondem o NPS, avaliando o conteúdo, sugerindo outros conteúdos e elas ganham o material complementar de apoio do vídeo que eles viram ali na live, tá? Então vamos lá. Se você quiser no final também o conteúdo de apoio desse vídeo aqui, é só responder o NPS também que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo no YouTube, beleza? Então vamos primeiro para motivação desse conteúdo. Vou te mostrar aqui uma palhinha, né, de como está o material de apoio, olha só. Então, eu tenho aqui um mapa mental que eu fiz para você, que pode ser seu se você ficar até o final e responder o NPS. Então, a motivação para o conteúdo é que eu terminei essa série recentemente com a Thaís, a minha esposa. Então, eu assisti ela nas últimas 2 semanas. Sabe aquela sexta-feira ali que, poxa, tá você e o seu cônjuge ali em casa. Nossa, falar cônjuge parece que eu tenho 60 anos, né? Mas enfim, eu tava em casa ali, minha esposa chegou do trabalho e a gente começou a conversar. Eu falei, vamos assistir uma série aqui. A gente começou a assistir na sala. Não, vamos já continuar no quarto, que a gente assiste e dorme e tal. E fomos lá e, cara, a gente foi assistindo. Cada um dos episódios, assim, é muito legal, sabe? É muito, como que eu posso dizer? Você fica muito preso ali, querendo saber o que vai acontecer e tal. E o Spotify é legal porque é um aplicativo, a história do Spotify em especial, né? Porque é um aplicativo que tanto eu quanto ela gostamos bastante, ela usa muito.
ela gosta muito, ela queria saber, pô, que legal que saiu a história desse aplicativo, né? Vamos entender quais foram os desafios, pelo que as pessoas passaram ali. Então foi bem interessante. Então, a gente começou a assistir, terminou no último final de semana. E como é que eu fiz aqui pra trazer o conteúdo pra você? Eu trouxe exatamente como tá lá na série. Se você for assistir a série na Netflix, você vai ver dessa forma, né? Então o primeiro episódio é a visão. Então a visão é o quê? Mostra a visão do Daniel, que é o fundador, né? Que é o carequinha lá. Depois fala da indústria, ou seja, o cenário das gravadoras. Depois fala a lei, o programador, o sócio, o artista. Então se você for ver, tem essa quantidade de episódios, né? São 6 episódios, cada um com uma história. E eu trouxe aqui ensinamentos de cada um dos episódios. Então, primeiro que é a visão. Primeira coisa que eu anotei aqui, ó. Alguns nãos doem. Ou seja, você vai lá e toma um não de alguma coisa que você queria fazer, doem. Mas pode ser um convite para o caminho desconhecido e melhor para você. O que é isso? O Daniel, o fundador, ele queria trabalhar no Google. Então ele tentou uma aplicação para o Google e ele ficou triste ali, porque os caras falaram assim, você não tem diploma, você não pode trabalhar aqui porque você não tem diploma. Entendeu? Então doeu pra ele ficou puto, assim, pegou lá o papel, né, que os caras deram feedback, rasgou, jogou fora, assim. Mas podem ser um convite para um caminho desconhecido, mas melhor para você. Então se ele tivesse, talvez, sido aceito ali no Google, ele não teria criado uma empresa tão importante, tão relevante, que até fosse realizar ele profissionalmente, como foi Spotify, entendeu? Então, confie, às vezes, no caminho que, digamos assim, está preparado para você. Eu acredito muito nisso, né? Que nada acontece por acaso. E que se você tomou um não significa que aquilo, digamos assim, é o fim, sabe? Às vezes você fica ali, poxa, na lona, muito decepcionado com aquilo. Meu, saiba que a vida tem muitas oportunidades, né? Hoje mesmo eu tava conversando com uma seguidora aqui, falando, poxa, quando era mais novo, sempre quis trabalhar na Falcone. Sempre quis, assim. Logo que eu tava próximo de me formar, eu entrava lá nos programas de estágio, fazia os processos seletivos e não passava nos testes de lógica, matemática, estatística, assim, nossa, me ferrava e super entendo, meus caras querem uma pessoa ali que seja capaz de fazer essas provas e tirar notas boas, mas não era meu caso, eu ficava triste, assim, mas talvez se eu tivesse passado na Falcone eu não teria percorrido um caminho ali que foi super bacana depois, entendeu? Então, eu acho que o que é mais importante de tudo, às vezes, não é nem comparar um caminho com o outro, mas é saber que o que te espera se você continuar dando o seu melhor, certamente vai ser legal, se você tiver um ponto de vista adequado para aquilo, entendeu? Se você não ficar focado em alguma coisa ruim, assim, olhando para aquilo de uma forma que não necessariamente seja tão boa para você, né? Então esse foi o primeiro ponto ali desse episódio, a visão. O segundo ponto, ó, veja se seu ambiente é compatível com o que considera necessário. O que acontece? Ele tomou um não do Google, aí ele falou e hackeou o Google. Olha só, a série tá com spoiler. Esse conteúdo tem spoilers, né? Essa série nem é muito nova, assim, é de 2022. Mas é natural que se eu quiser trazer os aprendizados, como isso pode contribuir com a sua carreira ali como gestor de projeto de software, eu vou precisar trazer spoilers, coisas específicas que aconteceram na série para te ajudar. Então, o segundo ponto é isso. Veja se seu ambiente é compatível com o que você considera necessário, porque o Daniel tomou um não do Google, e aí ele pegou e foi lá e hackeou o Google, né? Então, ele colocou o site de publicidade que ele trabalhava sempre nas primeiras posições do Google, porque ele considerava, poxa, já que vocês não me querem aí, então eu vou, digamos assim, fazer com que a minha empresa se beneficie do trabalho de vocês sem eu precisar te dar dinheiro, como vocês não me quiserem, então uma forma meio que de vingança. Aí o Google foi lá, ligou pra empresa e falou, vocês não podem ficar hackeando a gente e tal, vocês têm que reverter essa situação, se vocês querem aparecer em primeiro no ranking de busca, vocês vão ter que pagar. E aí, em vez das pessoas, digamos assim, criar um ambiente de acolhimento, no sentido de, olha, poxa, muito bacana isso que você fez, mas vamos tentar fazer isso de uma outra forma, vamos tentar contribuir com que para que a gente fique em primeiro lugar nas pesquisas de uma outra forma, enfim, vamos criar estratégias talvez mais compatíveis com o que nós esperamos aí dessa área de tecnologia ou da sua função especificamente. Os caras só pegaram e deram um esporro nele, assim, nossa, Daniel, você não pode fazer isso, você tem que deshackear o Google agora e tal, os caras ligaram pra gente, vamos se ferrar. Então, assim, é claro, a gente nunca sabe se foi exatamente assim na vida real, né? Isso é como tá na série. Mas ele viu que o ambiente ali não tava valorizando ele, entendeu? Ao invés das pessoas elogiarem por um lado, mas reconsiderarem por outro, simplesmente foram lá e deram paulada nele, entendeu? Ele falou, meu, se esse ambiente aqui é ruim pra mim, eu vou vazar. Então, às vezes, acontece muito isso. Você tá num ambiente que não tá propício pro seu desenvolvimento, você precisa pensar duas vezes antes de continuar aí. E isso não significa que você digamos assim, no primeiro desafio, no primeiro descontentamento, assim, com a empresa, você já deve pular fora. Não acho isso de forma nenhuma e, inclusive, eu vejo que muitas pessoas têm esse comportamento que é extremamente nocivo. Não acho isso. Eu acho que você deve avaliar se, no longo prazo, esse ambiente pode se desenvolver. Esse é o primeiro ponto.
E aí você precisa colocar ele a teste. Então você precisa se desenvolver, levar esse desenvolvimento para o ambiente, verificar o que acontece. E você precisa ter sempre um alinhamento de expectativas, porque às vezes o que você considera que é a transformação necessária para um determinado período, na minoria das vezes, eu me arrisco a dizer, vai ser possível ser feito, porque você mudar um ambiente envolve uma série de fatores e a minoria deles, na verdade eu me arrisco a dizer que nenhum deles está sob seu total controle, eles estão apenas sobre a sua influência, então você precisa ter esse alinhamento de expectativa muito importante. Outro aprendizado relevante desse episódio é o seguinte, ó, use suas habilidades adquiridas até o momento a seu favor. O que é isso? Então, só para posicionar vocês aqui, depois quando vocês forem pegar o material de apoio, né? Então, eu tô nesse aprendizado aqui, né? Então, você vai ver cada um abre, né? E sai novos aprendizados ali de cada episódio. Então, eu tô nesse terceiro aqui do primeiro episódio. Então, use suas habilidades adquiridas até o momento a seu favor, porque às vezes você tá em uma determinada área da sua carreira. Ah, eu tô atuando com gestão de projetos, eu tô atuando como desenvolvedor, tô atuando como analista de qualidade, ou como analista de requisitos, ou às vezes como supervisor ou gestor de área de negócio. Então, o que você adquiriu de habilidade até o momento, não descarte totalmente, apesar de às vezes o seu ambiente aí não tá muito legal, você não tá muito feliz, digamos assim, com o seu trabalho. Primeiro porque felicidade é uma coisa que não depende apenas do que você faz, entendeu? Então muitas pessoas acham isso, o que eu faço me deixa infeliz. É claro que o que você faz interfere na sua capacidade de se sentir realizado, porque cada pessoa gosta de uma coisa, tem afinidade com uma coisa. Mas não é só isso, eu vejo muitas pessoas atribuindo a sua infelicidade, a sua, digamos assim, falta de, brilho no olho ao que faz, e não é só isso na maioria das vezes. Na verdade, eu me arrisco a dizer que em todas as vezes isso não vai ser um fator que, quando modificado, necessariamente vai fazer você ficar mais feliz. É muito mais profundo, você precisa fazer uma investigação muito maior aí para entender no detalhe isso, tá? Então, não acha que você descartar suas habilidades, vou começar uma coisa nova, que aí sim eu vou ser feliz, aí eu vou ficar bom, porque eu acho que é isso que eu quero fazer. Toma muito cuidado com isso, né? O caso ali, ele, eu tava querendo trabalhar no Google. Não conseguiu. Aí pediu demissão da empresa. O que ele fez? Ele, ao pensar num negócio, ele colocou ali que era uma empresa nova em tanto tempo, entendeu? Criar uma empresa nova, não lembro se ele colocou o tempo, mas depois de 6 meses ele criou um algoritmo na área da publicidade, ou seja, ele trabalhava num site de publicidade, entendeu? Então ele criou um algoritmo que mapeava o comportamento das pessoas quando elas clicavam em anúncio. Então o cara clicou num anúncio de uma chuteira de futebol. Depois que ele fosse entrar na internet, ia aparecer uma outra chuteira de futebol, ia aparecer uma camisa de futebol, ia aparecer uma bola de futebol, entendeu? Então iam aparecendo anúncios compatíveis com o gosto dele. Então ele fez o quê? Ele usou a habilidade dele até o momento que ele já tinha, que era uma habilidade de programação nessa área de publicidade. Então o que aconteceu com você até o momento é um recurso super valioso que você precisa considerar, especialmente quando você está pensando em projetos futuros, entendeu? Então não simplesmente descarte as coisas e comece algo do zero, porque você vai estar praticamente perdendo toda a sua capacidade de gerar resultado no futuro com aquilo, né? Então é claro que existem exceções, às vezes a pessoa está muito, muito triste, assim, com o que ela faz, muito desiludida, com uma total certeza de que ela precisa fazer uma transição total, excelente. Mas eu me arrisco a dizer que até em transições de carreira, assim, que eu já vi, por exemplo, pessoas que, o cara era da área de publicidade, super premiado, empresário nessa área, virou psicólogo. As habilidades de publicidade e marketing dele são essenciais para ele ser um bom psicólogo, entendeu? Então, assim, as habilidades, por mais que às vezes você faça uma pivotagem, assim, na sua carreira, o que você construiu de conhecimento e habilidade até o momento, e as competências que você desenvolveu, são importantes. Então, sempre olhe para elas, porque elas são, digamos assim, um tesouro conquistável apenas com a vida que você já teve até o momento, né? Então, olha para isso de uma forma bem, digamos assim, com um olhar bem crítico, tá? Outro ponto. O dinheiro não vai te realizar por completo. Então, isso aqui é meio que aquela máxima, assim, de que o dinheiro traz ou não felicidade. Algumas pessoas falam que ele não traz felicidade, o dinheiro manda buscar. Enfim, tem várias reflexões sobre isso, eu respeito todas elas, porque é a pessoa que chegou naquele conceito, naquela concepção sobre aquilo, então você precisa respeitar. Mas no episódio especificamente, dá pra ver. Ele falou, vendeu a empresa dele por 10 milhões, acho que de euros ou de moedas lá da Suécia, e ele não ficou feliz. Ele tava, tipo, numa festa, assim, com os caras que compraram a empresa dele. O cara lá, o Martin Lorenzon, que, assim, já dando um spoiler, é o cara que eu mais gostei da série, o personagem que eu achei mais legal é o Martin Lorenzon, que é o cara que comprou a empresa dele. E ele tem uma participação super relevante ao longo da série. Ele fala assim, olha,
fica feliz, cara, a gente tá nessa festa aqui, você acabou de vender sua empresa por 10 milhões, né? A minha empresa vai super se beneficiar com a sua solução ali, fica feliz. Ele tava lá, tipo assim, e agora, entendeu? O que eu vou fazer? Aí mostra ele, tipo, uma Ferrari indo num fast food, assim, entra na Ferrari, come, tipo, dá pra ver que ele tá totalmente, tipo, cara, eu sou milionário, mas tô comendo num fast food aqui, tipo, num baguncinha, tá ligado? Não sei se, talvez, se você não for de Cuiabá, você não vai saber o que eu tô falando, mas baguncinha é tipo um lanche, assim, de beira de esquina, sabe? Então, dá pra ver que ele tá ali, e agora? Posso comprar uma Ferrari, tô milionário, mas, tipo, ele começa a dar um monte de presente pra mãe dele, a mãe dele fala, meu filho, não preciso mais dessas coisas e tal, já tenho todas as coisas que eu preciso aqui. Então, dá pra ver que ele não fica realizado, porque dinheiro, gente, é um meio. Se você não tem um fim, um propósito, que é onde que você vai aplicar e pra quê, você não vai ficar realizado. O ponto é esse, sabe? Você vai ver um vazio muito grande e eu já vi, assim, várias pessoas que chegaram lá em termos de ficarem multimilionárias e verem que, sim, ele é muito importante para conforto, né? Praticamente, assim, é muito difícil você conquistar algum tipo de realização pessoal sem uma estrutura financeira, então ele é muito importante, não entenda aqui como não é importante, tá? Mas não é alcançar determinada quantidade que vai te realizar. Você fala, nossa, agora sim, agora nada mais falta, entendeu? Não, isso aí é um estado de consciência bem mais profundo, que se vocês quiserem, depois eu posso falar mais sobre isso, mas eu recomendo que vocês sigam o Graham Romano, porque ele fala muito mais sobre isso, né? No estado de Samadhi. Deixa eu até colocar aqui, ó. Quando você for pegar o conteúdo de apoio desse vídeo, ó, procure por Samadhi, que é esse estado mental aqui lá no canal do Guilherme Romano. Você vai entender mais sobre o que é esse estado de que nada mais falta, etc. E um último aprendizado sobre esse episódio. Nossa, você vê que o vídeo já tá com quase 20 minutos aqui. Meu Deus, gente, quanto tempo vai ficar esse vídeo, né? Talvez eu tenha que fazer parte 1 e 2, vamos ver. O último aprendizado desse episódio é: veja o movimento do mercado. Veja o movimento do mercado para garantir relevância. O que é isso? Ele viu que ele precisava agora fazer alguma coisa daí com aquele dinheiro dele, né? Pô, porque ele ficar parado e tal, ele ia apodrecer mentalmente, ele era muito novo e tudo mais. Então, o que ele ficava vendo? Ele ficava vendo o movimento do mercado. Então, ele viu que as empresas ali na Suécia estavam guerreando, né? As empresas de som, né? As produtoras musicais que produziam as músicas dos artistas estavam numa guerra junto com a polícia contra o Pirate Bay. Se você é da época aí, se você é da minha época, por exemplo, eu sou de 91, se é da minha época ali um pouco mais pra frente, um pouco pra trás, você lembra do Pirate Bay, do Casado, do BitTorrent, enfim, mais pra frente até vou falar do BitTorrent, que era um lugar que você entrava, aí você escrevia o nome lá, por exemplo, de uma música, ou você podia baixar várias coisas, né? Mas música era uma das coisas que mais era usada. Aí apareciam lá várias opções e se você desse sorte de achar uma música que era completa e não tinha vírus, você baixava de graça, colocava lá num player e rodava. Então ele via que o Pirate Bay estava sendo atacado pela polícia, quando ele era atacado, mais pessoas acessavam, entendeu? Então tinha julgamentos, enfim, ele viu, olha, esse problema da música precisar ser disponibilizada de forma gratuita para quem quer acessar ela online é uma coisa assim, é um movimento praticamente inevitável. O Pirate Bay é um movimento sem volta, entendeu? Então as gravadoras elas precisam conseguir entregar isso gratuitamente e ao mesmo tempo, porque vai ser inevitável elas entregarem isso gratuitamente, mas elas precisam de um modelo de negócio que fique de pé, entendeu? Então ele pensou bem assim, poxa, se eu comprar os direitos das músicas e fazer um aplicativo para pessoa buscar lá, acho que vai resolver, entendeu? Mas ele viu isso pelo movimento do mercado, então é fundamental você estar de olho no mercado, sabe? Poxa, eu até super respeito algumas pessoas falando assim, delete o seu Instagram, não assista YouTube, saia da internet, viva offline. Eu acho que isso pode sim resolver várias questões, né, de pessoas especialmente que têm problemas com isso, mas sem, no meu caso, né, eu sou produtor de conteúdo, trabalho com tecnologia, tendo empresas, tenho clientes, equipes que trabalham comigo. Se eu não ficar de olho no que o mercado está fazendo, eu vou ficar, digamos assim, obsoleto, entendeu? Eu não vou ter alunos que, por exemplo, se beneficiam muito de soluções de inteligência artificial no método que eu ensino, porque eu não vi que os cursos de determinados métodos para entregar determinados resultados, eles estão sendo aprimorados com inteligência artificial. Então isso está em todo lugar. Eu preciso estar antenado para ajudar as pessoas que me seguem por aqui e que querem uma solução mais direta, né? Mais direta ao ponto. Porque um outro ponto importante é que se você ficar consumindo conteúdos aqui, por exemplo, meu no YouTube, no YouTube você vai se beneficiar muito, mas o conteúdo ele não tem sequência, ele não tem lógica. Você não aprende um método especificamente aqui no passo a passo, ainda mais tem um direcionamento personalizado, entendeu? Para isso você precisa, por exemplo, investir no GHS, que é meu programa de formação de gestor de software altamente produtivo. Se você quer saber sobre esse programa, entra aqui no agostinho.com/link, você vai lá, torna-se um gestor de software altamente produtivo, direto já pode entrar no programa, ou se você quiser saber se ele é para você, vá lá em solicite uma sessão estratégica, entendeu? Então você vai ver isso lá, tá? Então
Você precisa ficar de olho no mercado e ficar de olho em conteúdos, digamos assim, que podem agregar com você. E se você quiser uma coisa mais específica, vá lá e invista, sabe? Então ele, como que eu posso dizer, investiu muita energia nisso. Depois, né, quando eu for entrar ali em outras partes, né, da série, você vai ver que isso foi muito importante. Ele tem investido o dinheiro dele, que ele ganhou quando ele vendeu a empresa, mas ele investiu tempo em parcerias que ele acreditava que eram importantes, né? Então, outro ponto que isso aparece em vários episódios, né? Tanto no A Visão, que é o dele, eu até não coloquei aqui, porque eu coloquei em outros dois, mas nesse episódio mostra que ele foi no cara que comprou a empresa dele e falou assim, cara, vamos resolver esse problema da pirataria relacionada à música? E o cara falou assim, poxa, vamos, claro, eu tô dentro, entendeu? Que era assim, novamente, o Martin Lorenzon, que depois tem um episódio lá só sobre ele, né, que é o sócio, é o personagem assim mais legal. Esse cara devia ser muito bacana de conhecer ele, né? Então, faça parcerias estratégicas, invista dinheiro e tempo em parcerias estratégicas, se você tem uma visão muito clara, né? Então veja, não é dinheiro, gente, não é sobre dinheiro, não é sobre tempo, é sobre mapeamento do ambiente, é sobre você não se frustrar com nãos, é sobre você ter uma direção correta, entendeu? É sobre você olhar para suas habilidades, entendeu? É uma série de coisas além de você ter tempo e dinheiro, né? Como eu comecei esse vídeo falando sobre isso. Então, acho que todos esses aprendizados aqui eles podem contribuir bastante com a sua trajetória aí como gestor de projeto de software. Dessa forma, então, a gente encerra o episódio A Visão. E agora a gente vai para o próximo, que é a indústria. Então, o primeiro ensinamento desse capítulo, né, desse episódio é: não ignore os sinais de mudança do seu mercado. Por que isso acontece? Porque o episódio ali, ele trata bastante sobre um diretor da Sony. E ele tá vendo toda essa confusão no Pirate Bay, toda essa iniciativa da polícia ir lá tentar derrubar os caras e eles ficarem mais fortes. Ele vê, segundo palavras dele mesmo, várias empresas tentando se aproximar dele com ideias de aplicativos e soluções tecnológicas para que o acesso à música fosse gratuito, mas dentro de algum possível modelo de negócio que fosse viável, ele está muito preso ao quê? A ideia do CD, de que as pessoas têm que pagar um valor para ter acesso à música, porque sempre foi assim. Sempre que você quis ouvir música, você ia lá comprar um CD, colocava no seu carro e ouvia, entendeu? Então ele estava ignorando os sinais de mudança do mercado. Isso foi uma coisa muito ruim para ele, sabe? Então, não ignore. Se você vê que o seu mercado está mudando, olhe para o que você precisa fazer para se adaptar e continuar gerando valor para as pessoas ao seu redor. Porque no final é sobre isso. Como a inteligência das pessoas sempre vai evoluir, das pessoas que estão em busca disso, que eu acredito que são a maioria das pessoas que consideram que o status quo não é suficiente para ela continuar vendo propósito em viver, né? Então, parte do propósito de viver é continuar evoluindo, ajudando as pessoas e tudo mais. Como isso é algo real, é uma coisa, digamos assim, inevitável você olhar para esse aspecto, ele não via que o mercado mudou, o mercado era diferente, né? E que, poxa, o CD é passado, né? Então, como que isso se aplica às pessoas hoje que trabalham com gestão de projetos de software, que eu acredito que seja uma grande parte das pessoas que me seguem por aqui. Meu, você não usa, por exemplo, inteligência artificial, por mais que seja um tema batido e tal, se você falar isso de forma genérica não adianta muito, mas olhe para isso com muito carinho, com muita atenção. Meu, como que eu posso fazer a inteligência artificial melhorar meu trabalho? Então, no GHS, por exemplo, que é o método que eu ensino as pessoas a serem profissionais de gestão de projetos de software altamente produtivos, eu mostro ali, ó, tem um agente que ele pode te ajudar em diversos aspectos. Por exemplo, modelando os fluxos. Por exemplo, te ajudando com artefatos gerenciais. Por exemplo, respondendo questões sobre o projeto, uma vez que você já estruturou a arquitetura de processos e regras para gestão de riscos, qualidade, comunicação, entendeu? Então, você utilizar a inteligência artificial treinada em um método a seu favor para te ajudar a conduzir na gestão é muito importante, tá? Então, é uma das formas que eu vejo que o mercado está mudando, entendeu? Então, eu vejo algumas pessoas até na internet falando assim, não usa inteligência artificial porque é perigoso, ou porque ela vai mentir para você, ou porque isso vai tirar o emprego das pessoas. Cara, não, é um caminho sem volta, entendeu? Eu particularmente não acredito que tem como reverter isso, porque quem sabe usar bem vai se beneficiar demais mesmo, tá? Só que, não se esqueça, utilizar IA sem senso crítico, aí você tá distorcendo a finalidade da IA. A IA não é para colocar uma inteligência no seu trabalho
que não está já em você. É para que você consiga utilizar a sua inteligência de uma forma mais rápida. Mas você precisa submeter tudo que ela faz à sua inteligência, senão você está distorcendo. Você está querendo criar uma inteligência no seu trabalho que não existe em você. E aí você está, como dizem, né, colocando a carroça na frente dos bois. Então a IA, ela não pode ser usada, digamos assim, eu não sei o que é um plano de comunicação. Faz um plano de comunicação aí pra mim, meu. Se você não sabe por A mais B, por que um plano de comunicação é daquela forma, como ele é usado, como ele é estruturado, as técnicas, as estratégias e como você faria do zero a partir de uma análise de contexto, senso crítico e conhecimento das referências, aí você não tá usando adequadamente. Aí você tá utilizando ela e ficando burro apesar dela. Então, não é esse o ponto, tá? Então, no caso, ele estava ignorando essa mudança do mercado e ele viu que a empresa dele estava falindo. Então, ele estava demitindo um monte de gente e a indústria estava se despedaçando porque ele simplesmente não conseguia fazer uma boa utilização dessa nova tecnologia que era a internet ali disponível para ajudar no mercado dele, não necessariamente destruir, mas que no primeiro momento, como eles não estavam abertos a evoluir junto, eles só queriam atacar e derrubar para tirar, digamos assim, aquela ameaça, eles foram pra ruína lentamente. E esse é um aprendizado importante. Outro ponto é, trate bem as pessoas. Então, outro aprendizado. Por quê? Porque ele via algumas pessoas ali fazendo pirataria e, em vez de poxa, cara, vamos pensar numa forma de a gente mudar isso e tal. O que você vê aí que o mercado tá evoluindo, como que isso pode ser diferente. Em vez dele ver as pessoas que estavam percebendo uma mudança do mercado e conversar com elas sobre como aquilo poderia ser diferente e até explicar, digamos assim, as consequências negativas disso, não. Ele maltratava as pessoas. Um dia ele foi numa festa lá, né? Então eu tô falando aqui do diretor da Sony, nesse episódio da indústria. Ele foi numa festa lá, maltratou o cara porque ele viu que o cara tava ouvindo música do Pirate Bay, entendeu? Então, poxa, não faça isso. Você vê que as pessoas às vezes estão fazendo uma coisa que você não concorda dentro do seu projeto aí, dentro da sua empresa, não vá lá e maltrate ela porque ela fez aquilo, entendeu? Parece meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito, entendeu? Então, num momento de descontrole, num momento de fraqueza, você pode ser levado a achar que isso é uma opção e eu não recomendo que você faça isso, né? Aprenda com o que aconteceu nessa série. Então, ele maltratar as pessoas, fez o quê? Fez com que ele não cuidasse bem da família dele, que é um outro ponto. Cuide bem da sua família. Então, ele viu que a esposa dele ficou triste porque ele foi lá e maltratou um amigo dela numa festa, porque o cara tava ouvindo música pirata, entendeu? O filho tava triste ouvindo música do Pirate Bay. Então, pô, cuide da sua família é a sua prioridade. Tudo que você faz é para a sua família. Então, faça isso representar, de fato, uma realidade. E não tenha isso apenas como uma teoria, entendeu? Então, tenha muito claro, assim, porque uma vez que você tem isso como um princípio importante, tudo que você faz vai te direcionar para esse objetivo e a tendência é que ele fique, digamos assim, mantido de forma harmônica, né? Você consiga conquistar ele, porque tudo ao seu redor tá colaborando para isso, né? E o último desse episódio seja franco desde o começo, sabendo ceder em negociações. Então, isso é um ponto importante porque ele, quando finalmente viu que não tinha como escapar dessa evolução do mercado da música na internet e que a música ia ser grátis mesmo, eles só precisavam criar um modelo de negócio que fosse sustentável, eles colocavam, não só ele daí na Sony, mas todos os outros representantes das gravadoras colocavam taxas absurdas, assim, você quer usar minha música? Então paga tantos mil, assim, era um valor que, poxa, a empresa não tinha como financiar aquilo de forma nenhuma, entendeu? E posteriormente, né, no próximo episódio, você entende o porquê que eles criam isso. Por quê? Porque eles queriam uma parte da empresa, eles viram que o software ficou tão bom que eles, poxa, eu quero uma parte desse seu sistema aí, entendeu? Então, poxa, seja franco no começo, né? Se você vê que a empresa não consegue pagar aquilo, fala, olha, se a gente tiver uma parte do seu negócio, acho que faz sentido, entendeu? Então, se você fica simplesmente escondendo as coisas, claro que você não vai abrir tudo numa negociação. Uma negociação você tem que ter muita perspicácia para entender até onde você pode avançar, mapear as movimentações aí da pessoa que você está negociando. Então, você tem que ter habilidade com isso. Mas o que ficou aparente na série é que as pessoas queriam uma fatia do Spotify, mas elas não tinham coragem de falar isso, né? Para eles descobrirem isso, foi necessário ali várias voltas e conversas com várias pessoas até eles chegarem nisso. E demorou muito, entendeu? Então eles estavam simplesmente querendo matar o Spotify, colocando taxas absurdas, né? Porque as pessoas não estavam sendo francas desde o começo e cedendo em negociações. Então você precisa ser franco na medida do que você considera que como que eu posso dizer, importante para o seu trabalho, para o seu projeto, e você precisa ceder. Poxa, eventualmente o seu cliente quer um prazo muito apertado, você não consegue. O seu
o usuário ele quer uma característica que você tem certeza sobre a sua capacidade de entregar, seja franco, e não simplesmente fala, ah, não, eu acho que dá sim, eu vou ver, joga um prazo lá na frente e não fala mais o que aconteceu, entende? Então isso acontece muito em projetos de software, é importante você ficar de olho nisso. Agora a gente vai entrar no episódio A Lei. Esse episódio é muito legal porque é aqui que eles conseguem resolver a questão da compra dos direitos, né? Antes o Daniel, o fundador, ele achava que era simplesmente ir no sindicato e fazer uma proposta ali para comprar, né? Tipo assim, olha, eu quero pagar tanto, ou receber um valor e negociar ali para comprar, e o sindicato fala assim, o sindicato das gravadoras. Ele falou assim, não, se vocês não são uma empresa de rádio, eu não posso vender para vocês. Então, o próprio sindicato não estava pronto para essa mudança, né? Então, eles contrataram uma advogada que o investidor lá conhecia, né? O Lorenzon, e ela já era uma pessoa que estava muito em alta dentro de um escritório de advocacia lá, que tinha toda essa conexão com as gravadoras, entendeu? Então, eles foram lá direto nela. E o primeiro aprendizado é o trabalho devolve. Então, assim, dava pra ver que ela era uma pessoa muito esforçada, ela trabalhava muito, entendeu? Então, eu não acredito, assim, que você tem um trabalho tranquilo ali, que você não se esforça muito, faz só o básico, entendeu? Como eu vejo muitas pessoas até de uma geração ali um pouco mais nova do que a minha, as pessoas, não, eu sou pago para trabalhar 6 horas, então vou trabalhar só 6 horas, né? Ou eu sou pago para trabalhar 8, se quiserem que eu trabalhe 9, eu até trabalho, mas eu quero ganhar hora extra e a hora extra é mais cara. Não tô falando que você tem que se entregar e ser hiper explorada, não, mas entenda que se você quer, pelo menos assim, a minha geração foi forjada assim, e as anteriores mais ainda. Se você quer um resultado extraordinário, você vai ter que fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, se esforçar mais. Então dá pra ver que ela trabalhava muito. Então o primeiro aspecto é esse, trabalho devolve, inclusive, que é um ensinamento que eu tive com o Joel J. O Joel usa essa frase, né, exatamente dessa forma. O trabalho devolve. E é uma coisa que fica bem claro, pelo menos nesse episódio, eu acho bem legal. O segundo ponto é, seja franco, mesmo se o ambiente não for convidativo. Então, ela foi contratada pelo Spotify e ela via que aquela ideia de fazer a música grátis e não ter uma ideia de como monetizar simplesmente não ia pra frente, entendeu? Então, assim, isso aí não ia ser sustentável para que eles conseguissem comprar o dinheiro os direitos das músicas. E ela falou, foi franco, falou assim, olha, se vocês quiserem continuar achando que vai ser de graça para todo mundo e nada vai ser monetizável, não vai dar. Eu vou vazar então. Quando vocês acharem que faz sentido me recontratar e implantar um modelo que foi ela que propôs, né, pela história de você até consegue usar grátis, mas daí vai ter anúncio, você não vai conseguir criar playlists, você não vai conseguir pegar playlists dos seus amigos, entendeu? Que são funcionalidades pagas. Vocês acharem que isso aí faz sentido, porque pelo que eu tô vendo aqui é uma forma da gente conseguir deixar esse modelo de pé, então vocês me chamam. Então ela foi franca ali mesmo, o ambiente não sendo convidativo, ou seja, estava todo mundo bitolado naquilo e ela chegou com uma ideia que ela achava que era a realidade. Então, às vezes as pessoas estão pensando em coisas no seu trabalho que são fora, digamos assim, de um destino, que não vão levar o trabalho ali a um destino adequado, você vê que está quebrando a produtividade das pessoas. Por exemplo, mudanças descontroladas, né? Não ter um método adequado para gerenciar o ciclo de vida do projeto. Então, todo momento nasce um novo projeto, as pessoas não sabem direito o que fazer e o portfólio está descontrolado, não sabem direito o que é projeto, o que é processo, o que é demanda, não gerenciam benefícios direito, não gerenciam a arquitetura do produto de uma forma padronizada. Você vê que existe um caos aí, você precisa ser franco. Gente, a gente precisa pôr ordem na casa. Como? Olha, lá com o GHS, por exemplo, a gente pode saber como fazer isso, né? Então, vou lá, investe no GHS, coloca aí para rodar dentro da sua empresa e veja a transformação de fato acontecer, entendeu? Então, seja franco, entenda que se o caos está acontecendo, nos seus projetos de software você tem como contornar isso, tá? E foi o que ela fez. Ela viu que as pessoas estavam bitoladas naquela ideia do gratuito, ela falou assim, não, vamos mudar. Né? Então, ela foi franca e foi bem bacana isso. Outro ponto, né? Volte atrás se tiver dúvidas, mas ouça a sua intuição. O que é isso? Ela... E quando eu digo ela, é a advogada que foi contratada para fazer essa parceria, né? Na verdade, essa contratação dos direitos. Ela viu que o Spotify não estava no ambiente propício ali para ela, porque as pessoas não queriam, no primeiro momento, abrir mão dessa ideia de ser gratuito e tudo mais, falou, vou vazar. E voltou pro escritório dela. Então, volte atrás, mas às vezes você tomou um caminho, tô trabalhando com gestão, mas não gostei, volta para trabalhar com desenvolvimento. Mas se você vê que talvez esse trabalho de desenvolvimento não é mais a sua praia, você entende que você precisa dar um passo adiante, né, ou mudar ali o seu caminho, volte atrás, né? Então, poxa, se você tá com dúvida, volte atrás. Não fica assim, não, agora eu tenho que persistir com esse novo caminho, que foi o que eu escolhi. Não.
Então volte atrás, mas se você eventualmente, ao voltar atrás, tiver a sua intuição apontando para um outro caminho, ouça a sua intuição. Então quando ela viu que as pessoas não queriam mudar o modelo de negócio, ela saiu, ela foi pro escritório. Só que aí lá ela teve uma ideia, por exemplo, das funcionalidades premium, das playlists, entendeu? Então ela pegou e voltou. Então faça isso. Às vezes você tá muito tempo trabalhando como técnico e vê que o seu trabalho está sendo mal gerenciado. Então, se a sua intuição tá te mostrando que gestão é uma coisa importante, vá para gestão, né? Não tenha medo. Se você não gostar, você vai ter a oportunidade, é muito provável que sim, de uma forma ou de outra, de voltar a trabalhar como técnico. Mas a sua intuição não vai te guiar. Então, aquela voz dentro da sua cabeça te mostrando o caminho precisa ser ouvida, tá? Então, faça isso da mesma forma que ela fez, tá? Outro ponto é, faça alianças estratégicas. Então, termina o episódio de uma forma brilhante, assim, mostrando que enquanto ela não foi em um dos advogados das gravadoras pra entender por que os caras não estavam conseguindo chegar num acordo adequado, o cara falou, porque eles querem uma fatia do Spotify. Eles querem quanto? 50%. Ela ligou pro Daniel, 50%. Ele falou, no máximo 20%, fechado, pronto, entendeu? Então, faça alianças estratégicas. Às vezes os problemas que você não tá conseguindo resolver é porque você não se aliou a pessoas que podem, junto com você, fazer a sua inteligência ampliar de uma forma exponencial e imprevisível, entendeu? Então, faça alianças estratégicas, se una a pessoas chave da sua área. Pô, eu te convido você a se unir comigo, por exemplo, para que a gente transforme a sua produtividade nos projetos software da sua empresa, porque eu acredito que a gente pode fazer alianças estratégicas, mas não só eu, né? Outras pessoas que você entende o potencial de se aproximar, faça isso, porque pode ser muito compensador, né? Recompensador. Agora a gente vai pro episódio O Programador. Esse episódio conta a perspectiva do desenvolvedor-chefe ali, que era o CTO do Spotify, né? Então o primeiro aprendizado é busque a excelência. Ele só foi considerado como alguém para ser responsável pela arquitetura tecnológica, né? Por mais que o Daniel fosse programador, porque ele teve uma oportunidade no passado de trabalhar com o Daniel e ele via que ele era uma pessoa assim, que estava sempre buscando melhorias relevantes, sabe? Não era aquele cara que tava tipo assim, se me pediram para fazer uma coisa, eu fui lá, fiz, uma vez que eu terminei, agora aguardo a próxima demanda. Não, ele tava sempre buscando a excelência e isso era uma coisa bem relevante ali para ele, né? Então, busque isso porque isso é muito importante, é você buscar a excelência como um modus operandi no seu trabalho, na sua atuação, né? Então, e ele foi considerado por conta disso. Ele mostrou-se como alguém que buscava excelência e o Daniel, depois de ter saído daquela empresa que ele trabalhou com ele, lembrou, nossa, esse cara era um cara que estava sempre buscando excelência, um cara muito esforçado, muito dedicado, acho que pode ser a pessoa certa para o meu trabalho, né? Então, entenda que o impacto do que você faz hoje pode acontecer lá na frente de uma forma não previsível em projetos que você nem imaginava. Então, é uma coisa para ficar de olho, né? Outro ponto sabe que 1 mais 1, quando se trata de pessoas, é maior do que 2. Então, o que acontece? Ele, quando estava ali construindo o Spotify, tinha um desafio que aparece em vários momentos na série, né? Que é o de fazer o tempo de início da música corresponder ao que o seu cérebro interpreta como instantâneo. Então era, se eu não me engano, 0,02 segundos, uma coisa assim, né? E o Daniel falava, é muito lento isso aí, né? E ele não conseguia, ele até falava bem assim, olha, eu posso, digamos assim, construir um carro que é maior, com motor mais potente para carregar mais informações, mas eu não posso mudar o tamanho da estrada, né? Que ele falava da internet e tal. E aí o Daniel falou assim, olha, eu te contratei porque eu acredito que você pode fazer. Se você acha que você não pode fazer, então, né, saia, né? Ninguém tá te obrigando a ficar. E ele, tipo, praticamente quase saiu e tal. E aí os caras contrataram um consultor que era o fundador do BitTorrent. Eu, particularmente, quando era mais novo, baixei várias coisas no BitTorrent. Então, foi uma coisa que aconteceu ali. E esse cara, digamos assim, deu ali várias ideias e tal. Ele contribuiu, né, com o planejamento do que eles poderiam fazer. Não especificamente com essa funcionalidade, mas no sentido de melhorar, digamos assim, a capacidade deles usarem a rede, porque eles viram que eles usavam servidores e depois eles precisavam usar a rede, né, da internet, e aí o cara chegou com uma solução mesclando o servidor e a rede. Mas no primeiro momento ele viu aquele cara chegar e ele ficou meio tipo assim, você contratou um cara técnico, não passou por mim, e agora dá pra ver que ele ficava meio enciumado, assim, e, poxa, pessoas unidas com conhecimentos similares ou complementares, bagagens diferentes, podem gerar resultados surpreendentes, né? Então, 1 mais 1 quando se trata de pessoas é maior do que 2. Então, essa mentalidade você precisa ter
quando você atua em equipe de projeto de software, né? Às vezes buscar pessoas melhores do que você é muito melhor para sua evolução, para sua capacidade de gerar impacto do que às vezes pessoas com menos conhecimento para você se sentir melhor, entendeu? Então, preste muita atenção nisso. Outro ponto muito importante é o de alinhar expectativas constantemente. Então, o programador via que ele não conseguia entregar ali aquele tempo de carregamento, mas ele chegava pro Daniel e falava assim, olha, a gente tá fazendo isso, aquilo, entendeu? Então ele não simplesmente falava assim, ah, não é possível fazer e dane-se, entendeu? Ou ficava trabalhando ali e falava, ó, tô buscando, mas por trás ele já tinha desistido. Não, ele tava sempre alinhando expectativas. Então isso é coisa muito importante em projeto de software, porque comumente os desenvolvedores acham que podem fazer as coisas, mas eles não têm certeza e ao invés de ser claro sobre isso, eles ficam escondendo. Tipo, ah, como é que tá? Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Só que quando você vai ver, o negócio quebra o prazo e o cara não avançou em nada porque ele simplesmente não teve a honestidade ali, exatamente por não ficar mal visto, algo nesse sentido, entendeu? Então, olhe para isso de uma forma bem atenta, né? É importante você alinhar expectativas, especialmente sobre prazo, especialmente sobre critério de qualidade, sobre horas a trabalhar, sobre benefícios, né, impacto de negócio e também a questão relacionada a riscos, né? Ó, tô considerando que isso aqui é arriscado, não vou conseguir e tudo mais, então fique de olho nisso e alinhe constantemente as expectativas, porque todas as variáveis, né, escopo, tempo, custo, qualidade, benefícios e riscos podem ser desviadas e essa sua perspectiva de desvio precisa gerar alinhamentos internos constantemente. Isso é muito importante, dá para ver que ele fazia isso e dessa forma ele conseguia manter a confiança do Daniel, mas algumas vezes ele chegava em atritos ali, porque, enfim, o cara colocava metas que no primeiro momento pareciam inalcançáveis, né? E já conectando ao próximo ensinamento desse episódio, insights podem vir em momentos inesperados. Então, no momento de briga que ele teve com o Daniel, ele, no episódio, assim, né, saiu lá pra fora lá da empresa, sentou num ponto de ônibus assim, e ficou olhando a rua. Ele viu que, tipo, o sinal quando ia fechar, ficava amarelo, depois fechava o carro e ia lá e freava, entendeu? E ele teve a ideia, putz, a internet assim, eu tô querendo fazer ali a transferência dos pacotes de dados de uma forma totalmente íntegra e respeitando a limitação da internet, da arquitetura ali da rede, mas é por isso, justamente, eu quero fazer um negócio perfeito que eu não consigo, né? Então ele viu que, olha, em vez de simplesmente quando a internet libera o sinal, aí só quando ele libera totalmente eu passo, né, e transfiro os dados, eu vou fazer como se o carro tivesse, ao invés de quando fecha o sinal e de parar, eu vou acelerar, entendeu? Eu vou cruzar o sinal e mesmo que eu perca dados. Então, sim, foi no momento inesperado, ele ali olhando ali o movimento do sinaleiro, que ele teve a ideia de como ele poderia resolver aquilo, e ele juntou o pessoal e falou assim, gente, ó, às vezes a gente vai perder um pouco de pacote de dados, né? Nem tudo da música vai ser transferido integralmente, porque a gente tá burlando aqui o sistema, mas as pessoas praticamente não vão perceber essa mudança, entendeu? Então eu entro no último ensinamento desse episódio, que é feito melhor que perfeito. Então, em vez de fazer um negócio 100% perfeito, poxa, vamos testar aqui uma forma que não vai ter um aspecto específico tão perfeito, mas as pessoas não vão perceber, e a meta ali de prazo, né, pra a música tocar vai ser alcançada, né? Então é bem interessante, assim, a forma com que no episódio eles explicam como eles resolveram isso, né? Então ele teve um insight no momento inesperado e ele entende, olha, a gente vai fazer o negócio acontecer ainda que a transferência de dados não seja completa. Então é bem bacana isso. E aí a gente entra no penúltimo episódio, que é o sócio, que é pra mim, o do personagem mais bacana da série, que é o Martin Lorenzon, que é quem compra a primeira empresa do Daniel e depois é o cofundador do Spotify, investindo também no Spotify para que a ideia saia do papel ali no começo ainda, quando eles nem sabiam como que ia ser feito, né? Então o primeiro ponto é, seja autêntico. Então ele é um cara bem malucão, assim, extravagante e tal, mas dá pra ver que ele era assim porque era da personalidade dele, entendeu? Só que ele não tomava alguns cuidados, sabe? Então, tipo, uma vez entrou lá um cara, ele tinha uma empresa na área do mercado financeiro. E aí foi um representante da Bolsa de Valores lá da Suécia, na empresa dele. E ele tava lá, tipo, pulando em cima das mesas, brincando com a equipe e tudo mais, sabe? E o cara ali olhando pra cara dele e ele, tipo assim, e daí? Entende? Então ele não tomou alguns cuidados importantes e isso acabou até fazendo com que o sócio dele, que precisava de uma postura mais austera, digamos assim, considerasse que ele precisasse sair ali da sala de reunião. Ó, sai daqui, eu vou resolver essa questão aqui com esse rapaz, né, lá da bolsa, e depois você volta. Então, assim, você precisa ser autêntico, mas entender que em alguns momentos
O que você gostaria de fazer precisa ser deixado de lado porque o momento exige. Então isso se aplica a comportamento mesmo, em qualquer momento. Invite às vezes, poxa, numa mesa de reunião com várias pessoas discutindo um tema sério, você dá uma gargalhada gigantesca, ou até mesmo a sua postura, né, como você se posiciona na mesa e tudo mais, isso faz toda a diferença. Você precisa ficar de olho nisso, até mesmo questão de vestimenta, né, como você se veste, nos ambientes que você vai e tudo mais, isso pode ser bastante relevante para você. Então é importante tomar cuidado com isso. Ele especificamente era um cara que se vestia bem, aparentemente ele estava sempre de terno e tal, mas ele tinha essa postura assim, bem brincalhão e tudo mais, extravagante. E gerou alguns problemas para ele, evidentemente, né? Então é algo a ser observado. Outro ponto é, se motive pelo quem e o porquê. Então ele via que o Daniel, que era o cara que ele comprou a empresa ali inicialmente, era uma pessoa bacana, então ele gostava do Daniel. Então eu já vi isso em outros momentos também, pessoas falando, olha, o quem é praticamente tão importante quanto o porquê. Então, se una pessoas que você gosta da pessoa, que você gostaria de trabalhar com aquela pessoa, que o ambiente compartilhado com aquela pessoa tende a ser harmônico, e isso vai te dar, no longo prazo, uma satisfação bem importante. A tendência é que vocês consigam construir coisas relevantes juntos é muito grande, né? Então, se motive pelo quem e pelo porquê. Que era, no caso, ele que era o quem? Era o Daniel, mas o porquê era esse problema da música sendo pirateada, entendeu? Então ele, quando viu esse projeto, falou, pô, o Daniel é um cara bacana, o propósito é legal, eu vou atrás, entendeu? Então isso eu entendo que, especialmente em pessoas que trabalham com projetos de tecnologia, você precisa gostar das pessoas ao seu redor, né? Então você precisa sim se interessar pelas pessoas, se interessar pelo que elas se interessam, e buscar um nível de afinidade, não precisa ser amigo de ir na casa e tudo mais, ou de sair pra jantar junto. Se você puder fazer isso e achar que não vai ter problema, acho que não tem problema nenhum, né? Mas não tô falando disso, eu tô falando de se interessar legitimamente pelas pessoas. Então, poxa, se você viu que a pessoa é interessante, é de valores, de princípio, compartilha principalmente os princípios que você saiba que aí existe um terreno fértil. E se isso não acontece, os riscos de não ser fértil nessa relação, o que vocês podem construir juntos, também é grande, né? E o porquê trabalhe em empresas que você vê que a missão da empresa é compatível com o que você acredita que a sociedade precisa. Então, no mundo de hoje, né, você vê às vezes empresas que têm missões ali questionáveis, entendeu? Vamos dar um exemplo geral, assim, uma empresa de cigarro, sabe? Poxa, você vai fazer um prédio de tecnologia em uma empresa de cigarro? Uma empresa de, sei lá, qualquer outra coisa de armas, entendeu? Então, se isso não gera conflito com a sua missão, ok, respeite isso. Agora, se gera, pense bem, né? Outro ponto faça alianças estratégicas. Então, outro ponto igual ao que eu trouxe lá na visão, no A Lei, né? Então, a visão, porque ele fez a aliança estratégica com quem? Com esse cara que é o sócio, o Lorenzon. Então, ele fez alianças estratégicas com quem? Com investidores, quando ele viu que o dinheiro que ele colocou no Spotify estava acabando. Então, eles precisavam de novos aportes para a empresa continuar rodando. Então, uma vez que você se relaciona bem com as pessoas, faz alianças estratégicas, mas não só pelo que essas pessoas podem te gerar no futuro, mas porque você gostou das pessoas, porque você fez questão de se interessar pelo quem. Isso pode te gerar benefícios no futuro muito relevantes, né? Então, pelo fato dele ter feito essas alianças estratégicas, ele conseguiu continuar investindo no porquê dele, que é essa missão de fazer a música ser gratuita, respeitando essa evolução do mercado e construindo um modelo de negócio que fosse sendo desenhado ali, sustentável no longo prazo, né? E por último, um outro ponto importante que é saiba o momento certo de sair. Então, teve ali um momento em que o Spotify precisava de novos investidores, já estava grande, uma abrangência mundial, e os caras viam nele ali um sócio extravagante e tudo mais, né? Uma pessoa que precisava sair, né? Pô, ele teve ali a contribuição dele, mas ele tinha incompatibilidade com as pessoas. Então, quando você vê que o ambiente tá, de certa forma, querendo te cuspir pra fora, você precisa respeitar isso. Às vezes não é o seu momento, não é às vezes a sua vontade, mas você precisa fazer uma leitura de que às vezes você ficar brigando contra isso vai te gerar mais insatisfação e tristeza do que se você deixar aí, apesar da frustração, entendeu? Então, é fundamental você ter esse olhar. E, de certa forma, até foi o que aconteceu comigo quando eu atuava, né, como diretor de um hospital. Então, eu via que as minhas motivações pessoais estavam muito alinhadas a isso que eu estou fazendo, em ajudar as pessoas a serem profissionais de tecnologia mais produtivos. E isso estava tirando as minhas horas de dentro da empresa, entendeu?
E ao tirar as minhas horas dali, eu via que algumas pessoas viam aquilo com maus olhos. Eu também via com maus olhos, que eu pensei, pô, eu poderia ser um diretor muito melhor se eu me dedicasse muito mais aqui. Então, eu via que o ambiente estava meio que querendo me modificar. Então, assim, ou eu mudo e me dedico totalmente a isso aqui, ou eu saio. E eu via que se eu continuasse ali, não ia ter compatibilidade com o meu futuro, entendeu? E como eu vi que o ambiente já estava meio que se armando favorável a uma mudança da minha postura, da minha dedicação, e eu não queria mais continuar como executivo na área da saúde, naquela função, naquele modelo de trabalho específico, eu conversando com o presidente, falei assim, olha, eu achei melhor de fato eu sair e respeitar ao que a empresa precisa, entendeu? Então, veja o momento certo de sair. Não foi uma coisa confortável, assim, que eu fiz, nossa, super feliz, de coração aberto, todo mundo celebrou, não. Mas eu tive uma saída honrosa, recebi até uma homenagem e tudo mais. Então eu achei que foi bacana, sabe? Você respeitar o momento certo de sair é uma coisa muito importante, mas você precisa fazer uma leitura do ambiente, conversar com as pessoas, alinhar expectativas, planejar o futuro, analisar o passado, entendeu? Então esse tipo de reflexão é fundamental você ter e ao invés de ficar lutando contra aquilo, respeite, deixe ir. E isso vai ser muito bom pro futuro, né? E algumas vezes eu até preciso admitir aqui pra vocês, né? Que eu fico pensando sobre isso, me gera algum nível de desconforto, mas fazendo a leitura do ambiente, respirando fundo, pedindo serenidade, eu vejo que é algo que foi muito bom, assim, pra minha carreira. E, de certa forma, foi bom pra empresa também, porque eles seguiram o caminho deles, eu sigo o meu e tá tudo certo. A gente construiu algo maravilhoso, assim como o Lorenzão, né, construiu junto ali com o Spotify uma história maravilhosa, até o ponto de eu estar falando aqui que pra mim ele foi o cara mais espetacular assim, de toda a série. E eu acredito que sim, da história do Spotify, porque algum nível de compatibilidade com a realidade deve ter, e até olhando ali as redes sociais dele, talvez que ele é um cara bem interessante. Felizão, assim, e tal, empolgado, né? Então acho que foi bem legal. E por último, né, gente, pra gente fechar esse vídeo aqui, que ficou bem longo, mas olha só, se você gostou dele, deixa o seu like aqui, meu. O seu like é muito relevante pra nós, tá? O seu comentário também, ó, gostei bastante disso, esse insight me pegou, quero um conteúdo sobre a série tal, se você quiser dar alguma recomendação de série que você acha que pode ajudar a sua produtividade como gestor de software, esse aqui é o meu olhar sobre isso, deixa aqui o seu comentário. O seu engajamento é muito importante para nós mesmos, tá? Então, o último episódio aqui que é o artista, né? Então, quanto mais relevância, maior o seu poder de negociação. Esse é o primeiro ensinamento, porque dá para ver no começo desse episódio que alguns artistas, eles queriam se posicionar para ter contratos específicos com o Spotify, né? Então, eles falam, acho que se não me engano, lá da Taylor Swift, que é uma das maiores e tal, né? Então, saiba disso. Olha, quanto mais você se desenvolver, mais você criar projetos relevantes, criar impacto, maior o seu poder de negociação em todos os cenários, né? Então, é fundamental você se desenvolver em várias áreas, até, por exemplo, nessa área mesmo aqui que eu tô, sabe? A área de entregar conteúdo, de ajudar várias pessoas através da internet. Isso eu acho que gera uma relevância, uma capacidade de negociação e uma projeção de mercado para você muito importante, né? Então, se você se torna relevante e não apenas é relevante pela sua consciência, você tem mais capacidade de negociar com empresas e gerar vários benefícios para todos os lados. Porque se você acredita no seu valor, você consegue gerar mais valor para as empresas. Se você gera mais valor para as empresas e tem a confirmação disso, isso impacta de forma exponencial. Então, fica de olho nisso. Outro ponto é, não ignore quem te ajudou até aqui. Então, dá para ver nesse episódio do artista que tem uma artista lá, acho que é Bob, não é o nome dela, e ela tá no Spotify desde o começo, nunca fez resistência nem nada, só que quando ela começa a reivindicar pelos direitos, porque ela fala, poxa, eu trabalho aqui pela música, mas não consigo nem pagar minhas contas direito, né? O Daniel, ao invés de sentar e pensar numa forma que fosse viável pra ela, ele simplesmente falou, ignora ela, entendeu? Tipo, para de seguir ela no Instagram e tal, não quer falar com ela, então ele ignorou quem ajudou ele até aquele momento, e eu acho que é uma coisa muito importante, assim, reconheça com muita reverência quem te ajudou a chegar até onde você chegou, tá? Isso é muito importante mesmo. Olha, eu sempre falo dos meus mentores, das pessoas que me ajudaram. Poxa, quem? Mário Trentin foi um grande mentor para mim. O Gustavo Moraes, o Douglas Romão. Poxa, hoje em dia eu sigo caras como Satya Nata, Guilherme Romano, Vicente Falcone foi um mentor para mim, apesar de nunca ter conversado com ele, mas eu já li vários livros, vi vários vídeos, fiz cursos da empresa dele quando eles faziam. Então tenha essa bagagem de quem foi responsável antes de você ter conquistado o que você conquistou até o momento, por isso, honre isso, entendeu? E se uma dessas pessoas precisar da sua ajuda, não ignore elas, tá? Porque isso é muito importante. Então, essa mulher ajudou ele, porque ela fez parte do Spotify sempre, depois o Daniel foi lá e simplesmente ignorou ela, então isso é um ensinamento muito importante. Outro ponto é, se você não pode com seu inimigo, o que é o ditado comum? Ah, vai lá e une-se a ele. E não necessariamente une-se a ele. Então, ela via que ela não conseguia
fazer alguma coisa pra impactar o Daniel, o fundador do Spotify, e ela, em vez de, tipo assim, beleza, vou seguir minha vida aqui, ganhar minha vida como música se der, e aí, se, digamos assim, cair do céu uma solução, eu vou resolver. Não, ela pegou e foi cada vez mais a fundo, fazia protestos, se uniu lá depois ao Congresso americano e tudo mais. Pra quê? Pra que uma solução fosse de fato implementada, entendeu? E pelo que aparenta, no final da série eles não chegaram ainda no modelo de negócio sustentável, não. Não, o Spotify tava pegando dinheiro em banco, tava cada vez mais endividado, e ele só conseguia se endividar porque ele tinha praticamente um monopólio, uma fatia do mercado muito grande, entendeu? Então, trabalhe pelo que você acredita até o fim, não simplesmente ceda aos seus inimigos, né, digamos assim, na sua jornada, porque de uma forma ou de outra vocês vão chegar num local que vai fazer sentido pelo esforço constante. Não deixe de acreditar, né? Então acho que isso é uma coisa que aparece nesse episódio que eu acho bem bacana. E o último é sucesso aparentemente não significa sucesso verdadeiro. Então, muita gente achava, nossa, o Spotify é uma coisa, nossa, maravilhosa, uma empresa gigante e tal, super bem sucedida, só que por trás os caras estavam em dívidas ali, lutando para ver como que eles iam conseguir ficar de pé financeiramente. Então, não ache que, às vezes, uma empresa, por ela ter um sucesso aparente, por dentro as coisas estão super boas. Então, fique de olho nisso, e isso serve tanto para a empresa que eventualmente você vai trabalhar ali como funcionário, ou talvez você queira virar sócio, mas às vezes também para um cliente seu, né? Às vezes um cliente pede um projeto de tecnologia, e quer resolver uma dor específica, mas às vezes se você tiver a oportunidade de fazer um diagnóstico um pouco mais profundo para entender a saúde daquele negócio como um todo, isso pode ser oportuno para que, às vezes, não necessariamente aquele projeto de tecnologia gere um super impacto, mas que você consiga criar um roadmap mais alinhado com o que é mais importante, porque você teve um conhecimento mais profundo sobre o negócio, você não se deixou, digamos assim, levar por aquele sucesso aparente apenas, tá? Então, gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Foi um vídeo bem longo aqui, né? Como você pode ver, mas eu consegui abranger pelo menos os principais ensinamentos pela minha ótica de cada um desses episódios. Eu recomendo super que você assista essa série. E espero que você deixe seu comentário aqui se você gostou, se você quer mais reviews de série conectadas à produtividade em projeto do software. Eu achei bem bacana fazer esse conteúdo. E realmente, assim como eu já tinha ouvido uma vez um cara que é bem controverso até, mas ele falou, olha, eu aprendo muito em filmes e séries. Foi o Thiago Finch, não sei se você segue esse cara. Diferente do que muitas pessoas falam, faça cursos, leia livros, ouça podcasts, eu aprendo muito em filmes e séries, e realmente, filmes e séries têm muito a te ensinar, né? Especialmente em casos como esse, né, que são baseados em fatos, que essas séries são na faixa. Então eu espero que isso tenha gerado vários insights. Eu tentei fazer sempre a conexão ali com a área da gestão de projetos do software, e eu espero que tenha te ajudado, tá? Se você quer uma ajuda mais específica, mais personalizada para o seu caso, fica aqui em agostinhorris.com/links, vá lá em solicitar uma sessão estratégica ou entre direto no gestor de software, vá lá em tornar-se um gestor de software altamente produtivo para que a gente crie um plano personalizado para você e que você tenha acesso ao método vitorioso no campo de batalha que aumenta significativamente a produtividade em projetos de software de diversas pessoas que passaram por ele. E um recado muito importante, eu estava até me esquecendo de falar aqui para você, se você quiser um material de apoio, mapa mental com os ensinamentos desse vídeo, é só clicar aqui no link do NPS, seleciona lá como a série Som na Faixa pode aumentar sua produtividade com gestão de projetos de software, e você vai receber no seu e-mail o mapa mental. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.